Muito bom dia a todos. Vamos dar início à audiência da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Agradeço ao Sr. Deputado e à Sra. Deputada. Dou também nota de que a Sra. Deputada Alma Rivera está por incompatibilidade noutra reunião e, portanto, pediu para que pudéssemos também formalmente dar essa nota e pedir as devidas desculpas. Eu recordo que a nossa grelha de tempos dita que a Federação Nacional de Sindicatos terá 10 minutos iniciais para fazer a sua exposição. Cada um dos senhores deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata terá até 4 minutos para colocar as questões ou a reflexão que entender e depois devolveremos novamente a palavra à Federação Nacional para poderem responder também até 10 minutos às questões ou às reflexões que tenham sido levantadas. Dava, portanto, a palavra de imediato à Federação Nacional. Podem Elizabeth Gonçalves e o Rui Raposo utilizar como entenderem melhor durante estes 10 minutos esse tempo. Sinta-se à vontade. Muito bom dia a todos. Agradeço a disponibilidade por nos terem recebido e o nosso objetivo ao pedir esta audiência é exatamente para colocar em cima da mesa as nossas preocupações relativamente a esta profissão e a esta carreira no Ministério da Administração Interna. Não sei se têm conhecimento do percurso destes trabalhadores, desde que saíram da administração da agricultura até agora, mas tem sido sempre um percurso atribulado. Neste momento, estes trabalhadores fazem parte do corpo civil, são trabalhadores civis na administração interna, ou seja, na GNR, têm uma carreira que está definida num estatuto, carreira essa que prevê 3 categorias profissionais, e dessas 3 categorias profissionais, de acordo com as competências, pressuporia-se que estes trabalhadores teriam alguma autonomia em termos hierárquicos, situação que não acontece, porque, por norma, estão subordinados a um trabalhador, a um guarda da GNR, por causa de não existirem na GNR número de trabalhadores suficientes na carreira de guardas florestais, como nós defendemos. Essa é uma das nossas preocupações agora também para 2023, que está previsto na lei dos militares. Desculpem, eu não sei muito bem, porque não sou militar, como devem calcular, nunca fui, patentes é um bocado difícil para mim, mas está previsto o recrutamento de 40 trabalhadores para a carreira de guarda florestal, que é minimamente reduzido, muito reduzido, que nós consideramos que o mínimo que deveriam ser previstos para o recrutamento destes trabalhadores deveria ser na ordem dos 100 trabalhadores e até mesmo a própria GNR considera que deveriam de ser mais e nós consideramos que deveriam de ser 6 e 100 e isso continuar durante os próximos anos, não só pela questão de que estes trabalhadores se vão ausentando, vão se aposentando e também porque muitos deles vão escolhendo outras profissões por causa das questões remuneratórias. As questões remuneratórias é uma outra questão que nós colocamos aqui, porque realmente estes trabalhadores têm um estatuto desde 2015, mas nesse estatuto da carreira não foi contemplada a questão das tabelas remuneratórias, ou seja, estes trabalhadores não têm uma tabela remuneratória específica e, como tal, neste momento, com a evolução do salário mínimo nacional, que nós concordamos que deve ser feita, estão neste momento quase que praticamente em cima do salário mínimo nacional, são um corpo especial, são órgãos de polícia criminal e não têm uma tabela remuneratória específica. Essa é uma das nossas reivindicações. Simultaneamente, são trabalhadores, órgãos de polícia, são órgãos de polícia e, considerando essa questão, não têm também, não são considerados por estes trabalhadores suplementos remuneratórios, nem suplementos de função, nem suplementos de escala ou de turno, estes trabalhadores não têm. A questão da penosidade da profissão que estes trabalhadores têm merecia, na realidade, a existência de suplementos remuneratórios. Estas são algumas das nossas questões reivindicativas que nós temos e que temos em cima da mesa. Para além dessa questão, a questão e a necessidade de se desenvolverem procedimentos concursais para estes trabalhadores, que já falei por causa da questão da admissão de novos trabalhadores, mas também de progressão destes trabalhadores em termos de promoção e neste momento temos uma panóplia de questões
que se baseiam essencialmente na autonomia funcional, nas tabelas remuneratórias, no recrutamento de trabalhadores, que são necessárias resolver. E é isso que nos traz aqui, no sentido de sensibilizar esta Comissão para a questão destes trabalhadores, que são de extrema importância para o país, não só pelas funções que desempenham, mas também pela necessidade que existe de, tendo sido integrados na GNR, de se dar voz a esta decisão que foi tomada e que deve ser decidida e deve ser desenvolvida ao nível da administração interna. E disso. Não sei se... Se me permitem... Se me permitem, muito bom dia, Srs. Deputados, muito obrigado por nos receberem. Só 2 ou 3 questões relativamente à carreira de guarda florestal. Em primeiro lugar, salientar aqui e reiterar o que a minha colega já referiu sobre as funções dos guardas florestais. Com a integração da GNR em 2006, e então dissolução do Corpo Nacional da Guarda Florestal e a integração no CEPNA da GNR, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, desapareceu efetivamente a autonomia que este corpo tinha, fundamentalmente a autonomia operacional, que permitia uma grande aproximação entre aquilo que era este conjunto, este universo de trabalhadores, na altura cerca de 600, e aquilo que era a realidade do policiamento e fiscalização da nossa floresta. Já na altura também de investigação das causas dos incêndios florestais, embora ainda de uma forma muito embrionária. Aliás, na altura não estava consignado em lei que os guardas florestais fossem órgão de polícia criminal, isso só veio a ser considerado mais tarde, embora o Ministério Público, já na altura, reconhecesse que cabia aos guardas florestais e recomendava, inclusivamente, aos seus procuradores que, em processos relacionados com os incêndios florestais, que toda a relação fosse estabelecida entre o Ministério Público e os profissionais da carreira, porque isso facilitava em muito a construção dos processos de inquérito. E, portanto, foi feita esta integração no CEPNA da GNR e essa autonomia perdeu-se, o que, ao longo dos tempos, veio acentuar e agravar um conjunto de debilidades que, desde logo, nós nos apercebemos que iriam existir no funcionamento deste corpo. E que foram facilmente detectadas e denunciadas, quer junto do Ministério da Administração Interna, quer junto do Comando-Geral da GNR, designadamente naquilo que se prendia com a operacionalidade dos guardas florestais. E a este nível, digamos que estes profissionais acabaram por ficar subordinados àquilo que é à mera lógica da segurança pública, que no fundo é a principal função da Guarda Nacional Republicana, e também porque desapareceu a possibilidade de haver guardas florestais em funções de direção ou de coordenação a nível de comando territorial ou de destacamento territorial dos próprios guardas florestais, das diversas equipas de proteção florestal, compostas por guardas florestais. Essas funções passaram a ser exercidas por militares da GNR, muitas das vezes sem qualquer formação na área da floresta, dos incêndios florestais, e muito menos de fiscalização, por exemplo, da atividade cinegética. Houve
nos períodos de 2007, 2008, frequentes desacertos no que toca à atividade do corpo, com horários das equipas de proteção florestal completamente desajustados para a necessidade do policiamento e da fiscalização, quer no que toca aos incêndios florestais, quer no que toca à atividade cinegética, situação que, tendo sido corrigida muitas das vezes a nível localizado, do ponto de vista geral, continuaram a não ocorrer. Aquilo com que nós nos deparamos hoje em dia é com uma clara desvalorização desta carreira profissional de polícia, porque, para todos os efeitos, os guardas florestais, de acordo com a lei, de acordo com o seu estatuto, são polícias e, aliás, nas regulamentações internas da GNR também são reconhecidos como tal e são chamados, muitas das vezes, a complementar as funções dos próprios militares da GNR em matéria de segurança pública, por exemplo, no ordenamento do trânsito em alturas de incêndios florestais, vou-vos dar aqui um exemplo muito concreto, cortes de estradas por altura do Rally de Portugal e outras circunstâncias, outros eventos que sejam feitos em contexto de floresta, mas, no entanto, tudo isto subordinado às chefias militares, que não propriamente a do próprio CEPNA, quer dizer, porque depois a atividade do CEPNA acaba por estar subordinada ao nível de comandos territoriais e ao nível dos destacamentos, aos comandos operacionais da própria GNR. Só dar-vos aqui um exemplo muito concreto que tem a ver com a gestão das viaturas que deveriam estar atribuídas até por força de decisão de uma resolução do Conselho de Ministros de 2020, que determinou o reforço do número de viaturas todo o terreno a atribuir aos guardas florestais, isto está explicitamente na resolução do Conselho de Ministros, e que nós neste momento podemos dizer que se houve uma dúzia dessas viaturas, foram compradas cerca de 100, se houve uma dúzia dessas viaturas que chegaram às mãos dos guardas florestais, foi uma sorte. As viaturas estão a ser utilizadas pelas mais diversas funções dentro da GNR, foram compradas até ao abrigo de um programa que permitia a aquisição dessas viaturas em condições mais vantajosas, exatamente para serem distribuídas para o policiamento florestal, e isso não está a ser feito. Aliás, há inclusivamente comandos em que, depois das viaturas terem sido distribuídas aos guardas florestais, foram-lhes retiradas e entregues viaturas, pelo menos conhecemos um caso, em que lhes foi entregue uma viatura que já estava para abate e que não tem, e que ainda hoje anda a circular com guardas florestais e que não tem as mínimas condições de segurança para circular. Portanto, sem demérito, depois da conclusão numa segunda ronda, peço-lhe que possa, assim que possível, concluir esta primeira ronda. Só então, para concluir, dizer que, de facto, a experiência e os conhecimentos profissionais dos guardas florestais não têm sido reconhecidos pela GNR e não lhes é permitido, como já referi, exercer as funções de direção e de coordenação ao nível das equipas de proteção florestal. E isto, de facto, é muito importante que fosse corrigido. Peço desculpa. Não, de maneira nenhuma. Muito obrigado. Peço-lhe só que desligue o microfone para não haver aqui... Muito obrigado. Passamos então a palavra aos grupos parlamentares e inicia o Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, muito obrigado por terem vindo e terem trazido aqui as vossas preocupações e as vossas reivindicações. Antes de mais, e desde logo
saudar, de facto, todos os senhores guardas florestais, porque efetivamente exercem uma função que é de extrema importância e é de facto de grande valor, mas para além disso gostaria só para que não ficasse não identificado o nome dos senhores que estão aqui presentes já agora, uma vez que não foi identificado, mas só para não passar... Foi, mas eu relembro. Elizabeth Gonçalves e Rui Raposo. Elizabeth Gonçalves, Rui Raposo. Sim, senhor. Mais uma vez, muito obrigado por terem vindo. Relativamente a estas questões, eu estive a ouvi-los com alguma atenção e as questões que colocaria era tentar perceber exatamente qual o caminho que pretendiam seguir relativamente à questão da eventual equiparação, por assim dizer, é a ideia que me dá a transmitir, equiparação destes guardas florestais, que eram um corpo e que deixaram de o ser, um corpo autónomo para passar a estar integrados na GNR, e que, na verdade, são reconhecidos para além de órgão de polícia criminal, mas, na verdade, são elementos civis. E, portanto, há aqui uma certa contradição relativamente a estas matérias e, por outro lado, de facto, são os militares que coordenam a ação dos senhores guardas florestais, mas sabendo-se que realmente são elementos civis e, portanto, haver aqui esta confusão ou esta descoordenação que eu, de facto, gostaria de ver se me poderiam elucidar e explicar. E, essencialmente, perceber se a ideia é a integração com militares, é a autonomização, mais uma vez, ou seja, regredir à situação. Eu, quando digo regredir, é vir atrás à situação de criar um corpo perfeitamente autónomo de guardas florestais, ou se realmente a ideia seria, portanto, a qualificação aqui como militares ou como corpo que efetivamente será equiparado a militar, porque, na verdade, tudo isso implicaria uma alteração da legislação. Eu já verifiquei que a legislação tem vindo a ser alterada, a última foi em 2018 também, mas, pelos vistos, ainda não chegamos àquilo que são as pretensões dos senhores guardas florestais. E, portanto, seriam estas as questões a colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cristiana Ferreira, do Partido Social Democrata. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito bom dia a todos. Eu começo naturalmente por saudar os representantes da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e em voz, naturalmente, saudar também os guardas florestais. Eu creio que, como começou por referir a senhora representante, esta função que creio que até esteve praticamente em vias de extinção, digamos assim, e que tem aqui um caminho digamos que complexo, não é? Do ponto de vista da atribuição e das funções específicas que os guardas florestais têm desenvolvido ao longo, enfim, do tempo, que ganhou provavelmente alguma exuberância relativamente à questão dos incêndios, não é? E que veio depois, como também já veio sendo um bocadinho o hábito e correndo atrás do prejuízo, enfim, lá se tenta depois sempre retomar aqui algumas matérias e ponderar, e nomeadamente que os guardas florestais também passaram por este percurso sinuoso e aqui chegados, naturalmente, eu creio que essencialmente seremos todos naturalmente sensíveis à necessidade de criar condições necessárias para garantir essencialmente o tratamento igual entre os elementos civis e os elementos militares do Corpo da Guarda Florestal, porque naturalmente se trata de trabalho igual, com toda a ponderação e enquadramento diferenciado que essa circunstância há de merecer, não podemos deixar de a valorizar. E de resto, foi inclusivamente aprovada também uma recomendação ao Governo, em 2020, que o PSD também votou favoravelmente, no sentido de recomendar ao Governo a criação das condições necessárias para garantir o princípio do tratamento igual entre os elementos civis e os elementos militares do Corpo da Guarda Florestal, nomeadamente no que respeita à remuneração, promovendo com as entidades representativas destes profissionais as negociações tendentes à criação do suplemento por exercício em funções da carreira dos guardas florestais e do suplemento de escala. Eu creio que esta
recomendação, de alguma forma, e também de acordo com a exposição que tivemos já e que de resto creio que até me esqueci de agradecer também a vossa intervenção inicial. E, portanto, a minha primeira pergunta prende-se com esta matéria e tentar perceber se, do ponto de vista daquela que foi a recomendação, qual é que é o ponto de situação relativamente a todo este processo negocial, qual é a percepção que tem ou a vossa expectativa, se há realmente contactos com a equipa ministerial que possa, de alguma forma, iniciar todo o processo tendente à auscultação e enfim, à criação das condições necessárias para as reivindicações dos guardas florestais, sendo certo que estas questões, naturalmente, e nós próprios também temos que ter esta consciência, precisamente, e também nos termos daquilo que o meu colega, o Sr. Deputado que me antecedeu, também já foi dizendo, esta clarificação não deixa de ser verdade quando falamos em guardas florestais civis, não é? Nós estamos a falar da administração pública, por esse facto os senhores estão aqui a representar naturalmente estes profissionais, estes trabalhadores, como é evidente, e existe naturalmente depois aqui um comentário de natureza geral que o PSD entende que tem que estas carreiras em particular, e não é só esta carreira, há vários exemplos de carreiras que de alguma forma e de uma forma um bocadinho esdrúxula ficam ali, enfim, sem grande território, com indefinições, com complexidades, em que talvez valesse a pena olhar, enfim, para a revisão das carreiras no geral, sendo certo que muitas das vezes nós temos a noção que as reivindicações não são só de natureza remuneratória, como também disse e referiu, praticamente é evidente que existe... Senhora Deputada, quando puder, já está, vou só concluir. Pronto. Basicamente o que eu queria saber, e peço desculpa que nem tomei, era precisamente perceber quais são as vossas expectativas e em termos de negociação o que é que existe. Muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha primeira palavra é para saudar, obviamente, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e, nas vossas pessoas, saudar todos os guardas florestais do nosso país. E de facto, nós, o Partido Chega, como partido conservador, damos muita importância aos guardas florestais porque eles são agentes no terreno da conservação da natureza e são agentes da conservação da nossa floresta, que é também não só um grande valor de biodiversidade, mas também de riqueza, porque o nosso país assenta no mundo rural muito sobre a riqueza da floresta e da silvicultura e, obviamente, também são agentes de promoção da biodiversidade e do ambiente. E a primeira pergunta que eu queria deixar é se vos parece que 406 guardas florestais em Portugal são suficientes para guardar 92 mil quilómetros de território. Se nós dividirmos estes 406 guardas florestais em equipas de 2, temos, fazendo uma conta muito básica, vemos que para cada equipa de 2 guardas florestais lhes cabe cerca de 453 quilómetros quadrados. Se a isto juntarmos a total deficiência de viaturas e de meios de que dispõem para fazer a vigilância dos territórios, gostava que, não quero exprimir nenhuma opinião, porque estamos aqui para ouvir os senhores representantes da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas, mas gostava de saber qual é a vossa opinião. Portanto, a primeira pergunta é sobre a capacidade do efetivo e da vigilância dos territórios. Em segundo lugar, o Partido Chega acompanhou com muita preocupação as 4 greves que esta classe profissional fez durante este ano, uma das quais em agosto, portanto no pico do verão, e que teve uma adesão de 95%, pelo menos é o que foi veiculado pela comunicação social, e gostava de saber como é que, face a esta greve, como é que ficaram vigiadas as nossas florestas nessas alturas e, portanto, porque é que o Governo não entrou em conversações evitando estas greves, o que é que precipitou, de facto, a consumação destas greves, deixando os nossos territórios sem
a vigilância dos guardas florestais. Lembrando também que este ano foi um ano terrível para os parques nacionais. Os parques nacionais em Portugal arderam, como nunca arderam antes. Estou a falar do Parque Nacional da Serra da Arrábida e o Parque Nacional da Serra da Estrela, onde só aí arderam cerca de 28 mil hectares, portanto uma verdadeira hecatombe. Já sabemos que a senhora Ministra veio dizer que a Serra da Estrela vai ficar ainda melhor, não sei muito bem em que sentido, mas de facto a falta que estes guardas florestais fazem é manifestamente, está aos olhos de todos. Relativamente gostava de deixar aqui também outro assunto que tem a ver com uma iniciativa legislativa que o Partido Chega tem e que irá à votação durante a próxima semana, que tem a ver com as carreiras dos guardas florestais nas regiões autónomas. Nas regiões autónomas, devido ao risco associado a esta atividade, as carreiras dos guardas florestais não estão dignificadas e, portanto, existe uma necessidade de ser efetivado o poder da autoridade e também a utilização da força, a detenção, o suporte de arma, etc. E por isso nós sublinhamos a necessidade de que os outros partidos acompanhem também a nossa iniciativa legislativa, que vem nesse sentido de capacitar os guardas florestais das regiões autónomas que não estão devidamente enquadrados na lei. Gostava também de ouvir-vos falar nesse aspecto. E, por último, as necessidades de formação deste efetivo, que já se denota de pouca monta, mas também, nomeadamente, face à atividade cinegética e nas especificidades que ela engloba, nomeadamente a sabedoria e a capacidade de saber diferenciar as espécies cinegéticas, que muitas vezes são diferentes, portanto estou a falar de aves, estou a falar também de pequenos roedores e dos cervídeos, que é necessária uma formação específica para a diferenciação das espécies e a partir daí poder ou não fazer uma devida fiscalização e levantar os devidos autos contra a ordenação, e gostava de perguntar-vos se essa formação está a ser feita de uma forma regular e de uma forma efetiva e de uma forma suficiente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora novamente a palavra os senhores representantes da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, a senhora representante Elizabeth Gonçalves e Rui Raposo. Têm até 10 minutos, que podem gerir da forma como entenderem mais pertinente. Ora, novamente bom dia. As questões que nos colocam aqui são de extrema importância e são pertinentes. Não sei se me irei repetir ao meu colega, mas de qualquer das formas iremos, por fases, dar resposta em concreto às questões que nos colocaram. O Sr. Deputado Francisco Oliveira, do PS, coloca-nos a questão de qual é a integração, qual é a nossa proposta, se queremos ou não, ou se consideramos a necessidade da criação de um corpo autónomo dos guardas florestais. Na realidade, a questão que se coloca é: estes trabalhadores são trabalhadores civis, foram integrados numa força militar, aquilo que nós defendemos é exatamente a sua autonomia enquanto trabalhadores civis e não a integração enquanto militares. Apesar de estarem integrados nas equipas SEPNA, são aquilo que nós sempre temos dito desde o início, é que estas equipas podem continuar a funcionar em conjunto, como estão a funcionar, desde que haja uma autonomia para os trabalhadores guardas florestais. E nesse sentido nós continuamos a reivindicar e a exigir que estes trabalhadores tenham e seja criado e constituído, como à semelhança do que existia, o Corpo Nacional de Guardas Florestais. Dessa forma, a questão da autonomia e a questão do funcionamento seria completamente distinta e, em termos práticos, foi esta a questão que nos colocou e penso que estou a conseguir responder à sua questão. Relativamente à questão colocada pela senhora deputada, peço desculpa, Cristiana Ferreira, do PSD, há aqui várias questões e uma delas vem nesta sequência e que já falámos. É evidente que, apesar da autonomia do corpo de guardas florestais que nós consideramos, porque são trabalhadores civis, apesar de serem órgãos de polícia criminal, há uma necessidade de tratamento igual, há uma necessidade de que estes trabalhadores, para além da sua profissão em termos remuneratórios, existe a necessidade de uma tabela remuneratória específica para estes trabalhadores que não têm, assim como a necessidade dos suplementos remuneratórios que, na realidade,
realidade também não têm, não só pelo facto de trabalhar em equipa, não só também pelo facto da penosidade e do ónus da função que estes trabalhadores têm. Esta questão dos suplementos remuneratórios e da tabela remuneratória é também uma nossa reivindicação que temos em cima da mesa com o gabinete do Sr. Ministro da Administração Interna. Em termos de ponto da situação do processo negocial, Sra. Deputada, nós desde 2000 que andamos em negociações com o Ministério, não temos resultados. Temos feito algumas reuniões com os gabinetes, seja nas legislaturas anteriores, nesta ainda não tivemos nenhuma reunião, estou a mentir, tivemos uma reunião com o Sr. Ministro da Administração Interna a correr, onde voltámos novamente a colocar as nossas questões reivindicativas e, na realidade, continuamos à espera neste momento que nos recebam, e já lá vão largos meses para nos receberem sobre as várias matérias que estão aqui em cima da mesa e que acabamos por aqui colocar. Penso que, relativamente às suas questões, elas estão também respondidas. Quanto às questões que o Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega nos coloca, não, nós não consideramos que 400 guardas florestais sejam suficientes. Aliás, eu disse no início que na lei de programação militar estavam previstos 40, o procedimento concursal para 40 trabalhadores guardas florestais, que nós consideramos insuficiente, muito baixo. Defendemos pelo menos que sejam 100 trabalhadores a ser recrutados para 2023 e haver um processo de continuidade de recrutamento destes trabalhadores. A própria GNR já nos considerou e já nos disse algumas vezes que deveriam ser pelo menos 1000 funcionários da carreira de guardas florestais, por isso 400 não é o suficiente, sendo que destes 400 muitos deles vão para a aposentação. Outros tantos, devido às condições remuneratórias que têm, devido à não existência de autonomia da sua profissão, acabam por mudar de profissão, depois de estarem integrados na administração pública. A questão dos meios de vigilância, como nós dissemos, não existem esses meios, não existem essas condições, os materiais são insuficientes, estão obsoletos e, claro, que a vigilância torna-se bastante mais difícil. Coloca-nos aqui uma questão relativamente à questão das greves. É importante que se diga aqui que, na realidade, as greves que foram feitas por estes trabalhadores têm como base exatamente as várias questões reivindicativas que aqui nós trazemos e que já apresentámos no gabinete. A adesão a estas greves tem sido sempre muito elevada. Os motivos são aqueles que eu já referi. A questão aqui destes trabalhadores e a problemática da greve para estes trabalhadores importa aqui fazer uma grande distinção, que é assim, estes trabalhadores, guardas florestais, têm uma atividade intensa na área da prevenção, não na área do combate a incêndios. Eles não fazem parte do conjunto de trabalhadores que estão incluídos nas ações de combate a incêndios. Depois, o trabalho que eles têm é depois ao nível da investigação das causas do incêndio. Quando me diz aqui que houve vários incêndios e estes trabalhadores estavam de greve, na realidade a questão é essa, eles estavam de greve exatamente porque não têm nenhuma influência, nenhuma ação durante o período do combate a incêndios. Mas, mesmo assim, nós também temos esse conhecimento que estes trabalhadores, apesar de estarem em greve, estavam em contacto com os seus colegas, no sentido de que, se houvesse necessidade, iriam para o terreno. Pronto. Só para deixar esta questão aqui bem vincada, porque, aliás, nesta greve de agosto, até fomos várias vezes acusados de estarmos a fazer uma greve num período como este. Mas também, conforme disse, pelos vistos, o Ministério não teve isso em atenção porque não recebeu. Quanto à questão da formação, estes trabalhadores, quando ingressam na carreira, fazem um curso de formação. Se não tiverem formação, se não forem aprovados nesse curso de formação, eles não integram a carreira. Depois, ao longo da sua carreira, o conhecimento que nós temos é que vão fazendo várias formações sobre a mesma.
Aqui a questão das regiões autónomas, das regiões autónomas e as carreiras que aqui estão a ser colocadas, nós não temos intervenção direta enquanto federação nestas carreiras, é um outro sindicato que faz parte da nossa federação e por isso eu neste momento não tenho condições para me debruçar para lhe dar uma resposta sobre esta carreira. Não sei se... Só acrescentar aqui o seguinte, relativamente à questão que o Sr. Deputado Francisco Oliveira colocou de saber se nós queremos ou não a integração dos guardas florestais na carreira militar ou não, nós dizemos liminarmente que não. Portanto, não fará sentido nenhum que esta perspectiva se coloque. A carreira, digamos, as funções de guarda florestal enquanto órgão de polícia criminal e as funções de policiamento florestal não precisam do estatuto de militar para acrescentar mais valias à própria carreira. Depois, naturalmente que há aqui uma colisão, mas essa foi uma opção do Governo em 2006, que foi a de integrar, na altura, cerca de 600 guardas florestais civis numa força de segurança com o estatuto militar. E, naturalmente, houve dificuldades de gestão desta nova realidade portanto, com uma lógica completamente diferente. Nós o que pensamos é que estes anos todos serviram para acondicionar, de certa forma, as coisas. E hoje a GNR está muito mais adaptada à existência de pessoal civil com funções policiais, porque pessoal civil também tem cerca de 500 funcionários civis, mas para funções administrativas, auxiliares e técnicas. Mas hoje está muito mais adaptada também a ter pessoal com funções policiais. Agora, é possível melhorar o funcionamento deste conjunto de guardas florestais, podemos lhe chamar corpo de guardas florestais dentro do CEPNA da GNR, dando-lhe a tal autonomia operacional que ela requer ao nível das funções. E eu só chamava aqui a atenção do seguinte, é que pode-se perguntar assim, os militares podem fazer funções de policiamento e fiscalização e de investigação das causas dos fogos? Naturalmente que se receberem a adequada formação, podem. Mas o problema aqui é que há uma inconstância muito grande nos militares na permanência no CEPNA. Eles vão adquirir a especialidade, mas logo a seguir, porque esta é uma especialidade CEPNA, mas logo a seguir vão-se embora para outro, são colocados noutra função e noutra especialidade na GNR. Aliás, é o problema das FIAs, dos chamados núcleos de proteção ambiental, que são os que gerem as equipas de proteção florestal da GNR, porque constantemente os sargentos e cabos que estão nessas funções de chefia estão a ir-se embora. Alguns deles passam por lá sem ter qualquer formação na área da floresta ou na área cinegética, e muito menos na investigação das causas dos incêndios, que é muito mais complexa do ponto de vista da sua formação. Portanto, de facto, há aqui uma parte em que requerem intervenção, e hoje as exigências habilitacionais que são pedidas aos guardas florestais logo no ingresso podem perfeitamente vir a encaixar guardas florestais em funções de coordenação e em funções de chefia dos núcleos de proteção dos núcleos de proteção ambiental. Portanto, esta é uma questão que importa clarificar. Os 406 guardas são efetivamente, manifestamente insuficientes, não é? Nós propusemos que, na lei de programação das forças de segurança, que é onde vem também estabelecido o número de guardas florestais, o número deste ano é manifestamente insuficiente, 40, nós propunhamos 100 para o ano que vem e 100 para 2025, quer dizer, porque de facto há o perigo de estes 406, daqui a um ano não serem 406, mas serem muito menos. É um facto que se verifica. E eu já ultrapassei o tempo outra vez, peço desculpa. Não, de maneira nenhuma.
também aqui alguma condescendência da nossa parte, porque também começamos a reunião um pouco depois, acho que é mais do que justo. Terminamos assim esta audiência à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais sobre o Estatuto da Carreira do Guarda Florestal, do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana. Agradeço aos seus representantes Elizabeth Gonçalves e Rui Raposo, agradeço também aos senhores deputados e à senhora deputada e damos assim por concluída a reunião. Muito obrigado.